A paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos ao Foco na Lição, meus amigos. Eu sou o pastor Luiz Prates e este vídeo é sobre a nossa lição número 10 da revista Betel Dominical, O Culto Racional. E eu convido já nesse instante o comentarista do trimestre, o pastor Sérgio Nascimento da Costa, para fazer aqui a apresentação neste vídeo. Companheiro, é contigo o tempo e o microfone. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos, irmãs, amigos, professores e alunos da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Sérgio Nascimento da Costa e estamos na lição de número 10, o culto racional. Primeiro tópico, falaremos sobre adoração. O que é adorar? Adorar é o reconhecimento direto a Deus, sua natureza, atributos e vontade. Nós devemos reconhecer, de fato, quem é Deus e o adorar pelaquilo que Ele é, pela sua natureza, pelos seus atributos, pela sua vontade em nossa vida. Mas nós não devemos apenas adorar a Deus no culto, mas nós devemos ter uma vida de adoração. Ou seja, o culto é apenas uma ramificação daquilo que eu já faço diariamente, que é adorar a Deus. Eu adoro por tudo que Ele é, por ser onipotente, onipresente, onisciente, por ser eterno, por ser bondoso e por ser esse Deus amoroso, santo, que se revelou plenamente na pessoa do seu Filho amado, Jesus de Nazaré, e que deixou para estar conosco o seu Espírito Santo. Nós vemos também que no culto racional nós devemos louvar a Deus. E o que é o louvor? Louvor é um ato de elogiar, declarar apreço, deferência e reconhecer suas qualidades pelo que Ele é e pelo que Ele já fez e pelo que Ele fará. Ou seja, eu louvo a Deus por tudo que Ele é e também o louvo por tudo que Ele já fez na nossa vida, pelos aqueles momentos pontuais da nossa vida e que Ele nos livrou de algum mal, e também por aquilo que Ele fez na obra da salvação no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outro elemento do culto são os dízimos e as ofertas. É através deles que nós expressamos a nossa gratidão e fé. E lembrando que eu não dou o dízimo ou eu não oferto querendo algo em troca, mas deve nascer dentro de mim um sentimento de alegria em dar o dízimo e em ofertar, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Eu não dou o dízimo e não oferto querendo algo em troca, mas certamente Deus vai me abençoar. Mas eu não faço isso querendo trocar com Deus, mas eu faço porque eu tenho um coração e sei que é melhor dar do que receber. No segundo tópico, nós falamos sobre os elementos do culto. E colocamos aqui como primeiro elemento do culto a Deus a oração. A oração é indispensável na vida do cristão. Devemos ter uma vida de oração e não resumi-la somente aos cultos. Assim é toda a nossa prática de vida. A gente não pode resumir a nossa prática espiritual somente ao culto. Ou seja, eu não posso somente adorar a Deus no culto, eu não posso apenas louvar a Deus no culto e eu também não posso apenas orar a Deus no culto. Mas eu tenho que ter uma vida de adoração, uma vida de louvor e uma vida de oração. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos orar incessantemente, ou seja, orai sem cessar. O segundo elemento do culto é a música, são os hinos. O próprio livro dos Salmos era um inário do povo de Israel e da igreja primitiva. Ele deve ter uma contribuição didática, ou seja, os hinos, eles devem ter, as músicas devem ter uma contribuição didática, ou seja, eu devo aprender com os hinos, eu devo aprender da Bíblia e deve ser também
é uma forma de proporcionar um ambiente propício para avivar a minha fé e inspirar uma maior comunhão. Nós vemos que hoje nós passamos pelo grande problema, do antropocentrismo. E o que é o antropocentrismo? É o homem como o centro de todas as coisas. E infelizmente muitos hinos, muitos louvores têm perdido a sua essência em Deus, em glorificar, em adorar, em louvar a Deus, e passam muitas vezes o seu foco na bênção humana. Que possamos louvar a Deus com hinos que venham a exaltar o nome do Senhor e não o ser humano ou a bênção propriamente dita. Terceiro, o centro do culto. O centro do culto deve ser Deus. Deus em toda a sua plenitude, na sua triunidade, ou seja, o Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Por fim, colocamos um tópico especial somente para falar da pregação relevante. O que é uma pregação relevante? Primeira característica de uma pregação relevante, ela deve ser bíblica, ou seja, ela deve ter a Bíblia como base. Eu não posso achar que falar da minha vida, mesmo que seja um testemunho, e achar que aquilo é uma pregação. O testemunho pode estar vinculado à pregação, mas antes essa pregação ela deve estar vinculada à Bíblia, a apresentar as verdades que a Bíblia tem para nos oferecer. Segundo tópico de uma pregação relevante é a contextualização. E o que é contextualizar? É você atualizar aquela mensagem para os tempos de hoje. Ou seja, quando a Bíblia foi escrita, ela foi escrita há quase 2000 anos atrás, Isso o Novo Testamento. Se a gente for olhar o Antigo Testamento, lá com Moisés, de aproximadamente 1400 anos antes de Cristo, a gente tem aproximadamente ali, quase iniciando há 3400 anos atrás, os primeiros escritos com Moisés. E como a gente vai pegar aquela passagem de tanto tempo atrás? E será que a gente pode fazer essa mesma leitura? A gente tem que contextualizar, trazer para a realidade de hoje, pegar aqueles valores, que são valores imutáveis, que não mudam, e aplicar para o contexto atual. E não podendo esquecer que a nossa pregação ela tem que ser cristocêntrica, ou seja, ela é necessário, é interessante que nós não podemos esquecer de Cristo. Que Cristo, ele é toda a base da revelação de Deus para cada um de nós. Então, quando nós pregamos os evangelhos, nós pregamos a história de Cristo. Quando nós pregamos ali Atos, as epístolas paulinas, as epístolas gerais, nós estamos falando da obra de Cristo. Mas quando nós falamos também do Antigo Testamento, é necessário que nós façamos uma leitura cristã. Porque se a gente faz uma leitura somente do Antigo Testamento para o Antigo Testamento, nós não conseguimos atravessar a barreira da graça no Novo Testamento. Então, é interessante que nós, sempre quando nós viemos a pregar e fazer uma reflexão, que nós possamos fazer uma reflexão cristocêntrica, ou seja, tendo Cristo como a revelação plena de Deus. Lembrando que o próprio Cristo ele vai falar isso para os discípulos no caminho de Emaús, lá em Lucas, no capítulo 24, no versículo 27, que ele vai dizer que as Escrituras, tanto a lei quanto os profetas, testemunharam dele. Ou seja, que possamos não esquecer que Cristo, ele de fato, ele é a revelação plena de Deus para cada um de nós. Meus irmãos, que você tenha um bom estudo, tenha uma semana abençoada no nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. Muitíssimo obrigado, companheiro Pastor Sérgio, pela brilhante explanação, pela brilhante apresentação da nossa lição número 10. Querendo Deus, na próxima semana estaremos de volta para o estudo da lição número 11, a Igreja no Poder do Espírito Santo.
Deus te abençoe, uma excelente aula e até o próximo Foco na Lição.